Eu sou Guilherme Fiuza Zenha, diretor do filme Chef Jack, uma animação mineira, o primeiro filme de longa em animação de Minas Gerais. E eu estou aqui hoje para tomar um café no Tomei Gosto do meu querido amigo Mário Alasca. Mas antes disso, vocês vão ver o trailer do filme Chef Jack. Chef Jack na área com sua obra-prima. É de lamber os beiços. E vou provar pra todo mundo que sou o melhor cozinheiro aventureiro que já existiu. Majestade. Eu odeio azeitona! Ah, não. Não vai ser assim mesmo. Vou participar da convergência de sabores. E aí, vai ser meu assistente? É tudo que eu sempre quis. As Ilhas Culinárias. É lá que está a aventura. Provaremos nossa doce vingança contra o grande chefe Jack. Ei, não se preocupa, que a prova tá no papo. A prova de Santônia, gente! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Segundos para o fim da prova. 5, Tudo que você precisa, meu filho, 4, tá aí dentro. 3, 2, 1. Pelo menos não estamos em último, né? Nós estamos em último. Olá, hello! Mais um episódio do nosso podcast Tomei Gosto, cerveja, café ou vinho. Eu tô numa alegria para fazer esse episódio. Meu coração tá explodindo um tanto que vocês não têm ideia. Por quê? A gente que tá em Minas Gerais, pra parte do Brasil, a gente tá na roça. Volta e meia, receber um diretor de filme, um ator, um roteirista, é como se fosse, cara, você que joga bola, bater uma peladinha com o Pelé. É uma coisa que você sabe que vai acontecer. É tipo você descer para jogar uma pelada do seu condomínio, do seu bairro, da sua rua, e o Ronaldinho Gaúcho entrar. Você fala, pô, podia acontecer, mas aqui é muito difícil, a gente tá fora do eixo, né? Não acontece. Mas, graças ao alinhamento solar, tivemos um longa mineiro, que aliás, muito bonito, muito legal, emocionante, gostei muito de ver, Chef Jack, que é um longa de animação nacional mineiro. E eu conheço o diretor. Aí o que eu fiz? Passei um zap, falei, velho, você tá lançando um filme de alimentos, velho. Eu tenho um podcast de alimentos e bebidas. Nós vamos ter que conversar. Ele, graças a Deus, foi simpático, me atendeu, que eu sei que a agenda dele agora tá impossível. E teremos essa entrevista maravilhosa com o Guilherme Fiuza, ele é diretor do filme Chef Jack, vai explicar melhor um filme de animação, um longa de animação infantil juvenil. Ele vai explicar isso, porque eu não sei, senão seria diretor, e eu sou um reles lontra aqui, entrevistador do podcast, tá? Se você tá no YouTube, eu quero te dar uma dica. Eu sei que muita gente não gosta de ver o episódio inteiro. No YouTube, eu sempre coloco lá embaixo na descrição o que tem cada tópico. E se você for embaixo navegando, ou na sua TV, se quiser pular o tópico, vai ter lá aquele puladorzinho de capítulo, vai por lá também. Mas eu fico feliz de você ficar com a gente o tempo inteiro, tá bom? Então vamos embora, vai ser uma baita de uma entrevista. Guilherme Fiuza Zenha. Cerveja, café ou vinho? Depende da hora, depende do dia. Eu gosto dos 3. Café de manhã, café à tarde, cerveja à noite ou de dia na praia, vinho na hora das refeições. Que cara organizado. Ou velho. muito bem acompanhado. Eu nunca tive uma resposta tão precisa assim. Olha, de manhã. Eu sou não sei o quê, capricorniano. de tarde e tal.
Capricorniano é assim, organizado? É obsessivo. E eu não acredito em horóscopo, não, tá? Mas é obsessivo mesmo. Pô, eu poderia te apresentar assim, estamos aqui com um capricorniano obsessivo que eu não acredito em horóscopo e prego desapego. Capricorniano obsessivo é quase pleonado. Vamos lá. Pra mim, quem era toquezão assim, era virginiano, que tem toque, tem que ser muito organizado. Parece que é. Eu acho que tem uma coisa meio assim, muito organizada. Minha mãe era virginiana, minha mãe era organizada ao extremo. Mas assim. você não acredita em horóscopo? Não acredito. Essa entrevista promete. O café, você me explicou que o café de manhã tem que ser casca de barata? Eu tenho um amigo que chama de casca de barata, que esse café que a gente comprou no supermercado. Sim. Grande produtor, grande embalador e tudo mais. Que é o café ruim, né? Que chamam de casca de barata, porque é o que fica no Brasil, que vai com palha de milho, vai com o que tiver no paiol. Né? É um nome orgânico. Eu chamo de manta asfáltica. Mas é um pouco manta asfáltica. Mas eu gosto desse, porque ele é ruim, mas você pode tomar muito. Então, e de manhã eu ainda tomo... É um latão para poder acordar. Né? Hoje tem uma coisa engraçada. Durante o período da pandemia, do isolamento nosso, do lockdown, eu era um grande consumidor de café. Eu diminui em 75% o consumo. Mas eu melhorei a qualidade. Vamos lá. Então, Vamos lá. Acho que é por isso que eu diminui um pouquinho também. Você começou a moer em casa ou você começou a comprar cafés melhores? Eu comecei a ganhar cafés melhores. E daí eu comecei a comprar também cafés melhores. Teve uma coisa muito legal na pandemia com meus amigos, que como a gente podia encontrar pouco, quando já dava pra gente poder sair na rua, né? Porque no primeiro mês a gente não precisava na rua, né? O mundo viu isso. Aí uns amigos meus que tinham fazenda, tinham casa na roça, vinham e traziam um café e passavam na porta de casa de máscara, né? Presente pra você. Uma amiga minha que faz pães, ela vira e mexe me levar um pão de presente. Tinha uma coisa de afeto, de trocas, assim. E aí eu comecei a ganhar uns cafés também legais e de ganhar de outras ordens. O Luiz, nosso produtor, a esposa dele é da região do Cerro, ele também tem uma ligação forte com o Cerro. Ela sempre traz café pra gente também. Então, e aí foi. Mas esse é o café que eu gosto mais de tarde, que é o depois do almoço, ou à tarde. Assim, agora eu vou tomar um café. Eu sou tabagista. Eu não fumo cigarro, fumo cigarrilha ou então charuto. Aí a hora que eu paro, vou ouvir música, vejo um pouco das coisas, ou vou trabalhar e pensar um pouco. Mas parece que a vida da gente é blazer, né? Que é legal, que a gente vive falando. Não, é um inferno, a gente trabalha igual um maluco. O povo não entende que o ser criativo que está dentro de você não dorme, né? E a gente, para poder produzir coisas legais e coisas criativas, a gente tem que conseguir o dinheiro também, porque a lógica nossa é completamente na lógica do mercado americano. Aí você foi mais longe ainda, eu tava falando só da parte intelectual, você extrapolou. Porque a gente é que tem que conseguir o dinheiro nosso, né? E isso é muito mais complexo, assim. E aí tem a coisa de editais, tem a coisa das prestações de contas, dos projetos anteriores que a gente foi fazendo. A gente nunca tem só um projeto, a gente abre a gaveta, sai voando personagem lá de dentro. E aí a cada edital, a cada feira, tipo Rio Content, agora chama Hit2C, que é uma feira de mercado, a gente tem série, a gente tem animação, a gente tem infantil, tem adulto, tem longa, e assim vai caminhando um pouco. Mas é hora de dar uma curtida, quando eu posso eu faço isso. Mas o Mr. Gui, deixa eu te falar um negócio, cara. Você já pensou em moer café em casa? Eu já até ganhei, eu tive um cunhado que é viciado em café, e ele me deu um moedor. Qual moedor que ele te deu? Vamos conversar sobre isso. Era um moedor elétrico americano, muito bala. Hamilton Beach. Sim. De Só hélice. que eu tenho um pouco de preguiça, eu vou te falar isso. Por assim. quê, Ilha? Coisa de moer, porque é muito, sou só eu, então uma pequena dose. Para mim, eu tenho que ganhar um pacote de café abaixo de 250 gramas. Começou a ter isso agora. Porque sou só eu tomando café, né? Que gosta desse tipo de café lá em casa, moro eu e meu irmão. Então, eu consumo pouco. Aí, quando você moía muito, eu moía pouco. Aí balança de R$20. Então tá. Eu vou te dar uma balança de R$20. A minha bancada já não aguenta mais tanta coisa. Aí... Porque você vai colecionando eletrodomésticos. E aí eu tenho uma grande amiga que é cantora, que era Mariana Nunes, casada com outro cara muito legal, que ele é bailarino, e eles são fissurados com café. Aí eu falei assim, você quer um moedor de café muito bala? Aí eu repassei o presente para alguém que gostava. Não, legal, foi bonitinho. Léo, me desculpa, mas o seu moedor de café é na casa da Mariana agora, do Lorival. Léo, eu tentei persuadir Guilherme aqui a moer café em casa, mas não consegui, mas voltaremos a essa missão. Um dia chegarei lá. Porque vai melhorar.
Então, com o Chef Jack eu posso correr o risco de comprar um apartamento um pouquinho maior que o meu e ter uma bancada Deus te maior. ouça. Nossa, imagina. Oremos. Eu vou lá fazer café pra você. Se for do Chef Jack, Esse é eu um vou lá fazer prazer, café exato. pra você. É um prazer, exato. Mas e você falou da cerveja na praia? Uhum. Cerveja na praia de dia, porque eu não bebo de dia. Só na praia que eu consigo tomar cerveja de dia. Se me chamar agora, assim, se for de tarde, 3 horas da tarde, não tem nada pra fazer, vamos pro boteco tomar uma cerveja? Não gosto. Eu gosto de tomar cerveja depois que a noite cai. Aprendi isso com meu pai. Meu pai também era assim. Não sei porquê. Ah, deu certo então. Deu certo. Eu gosto de beber, eu gosto de tomar cerveja ou qualquer drink depois que escurece. Que aí eu me sinto mais à vontade. À noite todos os gatos são pardos. Mas demais. Mas Até assim. o gato velho que nem eu. mas o crepúsculo é noite ainda ou tem que estar estrela no céu? Ah, não. Pode estar começando a cair a luz. O importante é o sol Dá uma subir atrás baixada. do morro. Subiu É. atrás do prédio ali, do morro, já tá de bom tamanho. Entendi. Já Então, num dia de inverno, 5 da tarde na Savassi, de boa. porque a Savassi, pra quem não conhece, ela é meio prediada assim, o sol não dura tanto tempo. Já a luz já baixou. Já Já baixou. tá tranquilo. Não, então o beleza. diafragma já é 5. Diafragma, é assim, eu vou ser diretor de cinema, calculando as coisas. Mas então, na praia, você bebe a cerveja e de noite. Isso. Você entrou na onda da cerveja artesanal ou você está na loura gelada e vão ser felizes? Não, eu gosto muito. Eu acho que foi uma coisa bem legal. A gente tinha uma situação econômica muito mais tranquila lá por volta de 2012, 13, 14. Aí eu acho que foi o apogeu nosso da nossa farra, né? De poder, só tomar uma cerveja artesanal. Hoje eu vou nas duas ondas ali. Até porque eu gosto muito de IPA. E são cervejas com um teor alcoólico muito alto. Sim. E eu sou um boêmio, então eu sou daquele cara que chega às 6 horas da tarde no boteco, levanta meia-noite, né? E aí se aguentar 6 horas de cerveja de 9%, 8% de teor alcoólico, é meio difícil. Então eu gosto muito de começar com uma outra mais bacana, né, pau. Aí depois eu troco, aí não tem problema. Aí você vai no voo de cruzeiro. Vamos embora lá, né? Apesar de ser atleticano, ele vai Sim, falar que é sim. voo de cruzeiro, ele tolerará. Eu sei que do coração dele tolera aplicar a palavra cruzeiro Vamos assim. lá. O vinho. Cara, vinho é uma coisa que eu consegui aprender a tomar com minha ex-mulher. Daniela é muito responsável por isso. Ela morou na Espanha, hoje ela mora na Espanha, já mora há muitos anos lá. E ela gostava muito de vinho. E aí a gente foi viajava muito na época também e tal, e foi fazendo. E ela fez um curso de sommelier de vinho espanhol, então ela sempre ia nos lugares buscar lá. Ela gostava de comprar vinho bacana, espanhol, barato. Caro a gente não compra, não. Mas o que eu acho que quando a gente. O grande público não entende certas coisas, né? Vou te dar um exemplo. Outro dia eu trouxe um cara aqui que é consultor, o Ricardo Sá, ele é consultor de alimentos e bebidas em hotéis. Uhum. Então ele atende desde um hotel 5 estrelas do Brasil até um simples. Ele trouxe um espumante aqui, cara, que eu enlouqueci no espumante que ele trouxe. Sim. E ele sabrou o espumante. Aí eu postei e falei, galera, olha que legal, podcast. Aí um cara entrou no meu Twitter, falou, Mário, na boa, velho, isso é pra vocês que são ricos, cara, aposto que esse espumante é uma fortuna. Eu enlouqueci, eu não sou boca de espumante, mas sabe quanto custava a garrafa? R$40. R$40, é isso. Bicho, eu enlouqueci a no minha negócio, faixa de cara. vinho é essa, 30, 40, não passo disso nem a pau, cara, também não. A não ser que seja um presente, uma coisa muito especial. Mas eu acho que é bom você falar isso, porque eu acho que ainda tem um distanciamento muito grande na cabeça das pessoas, Sim. e o tal do eu não mereço, Sim. sabe? Essa coisa que a gente tem de... E ser caro não quer dizer também que é sinônimo de bom. Sem dúvida. Às vezes é só caro. Né? Sem dúvida. Mas aí sua esposa tomava vinho, e qual que é a ocasião? Sua ex-esposa tomava ela vinho? Gostava de tomar vinho. Então, assim, à noite em casa, a gente não tem filhos, nunca não teve filhos. Então a gente chegava no trabalho, ela abriu uma garrafa de vinho, abriu uma cerveja. Aí eu resolvi começar a acompanhar ela, e a gente tomava muito vinho. Hoje eu tomo menos, eu sou muito fã da cerveja. Muito fã da cerveja e da cachaça mineira. Então isso não tem nem que ver. Mas eu gosto muito de comer massa, carne e tomar vinho. Eu acho é um hábito que meu avô era português, meu avô fazia isso. E eles ensinaram. Meu pai também tinha uma coisa um pouco assim de comer peixe e tudo mais. Mas eu gosto muito nessa hora e tudo mais. E clima frio, mas eu também, por exemplo, eu não consigo passar 6 horas no boteco tomando vinho. Sim. É diferente. Mas eu gosto. Né? Engraçado. O espumante é que eu não tenho muita boca pra ele, não. É uma coisa que eu falo. Mas uma tacinha, assim, vai? Não, eu faço, por exemplo, você vai numa festa de casamento, eu falo que eu faço o grande slam. Eu vou desde a entrada até a sobremesa,
passando pelo espumante, o uísque e o café na hora de ir embora de manhã cedo. É o grande slam. Cara, deixa eu te ensinar. Bom, não sei se eu posso te ensinar muita coisa, não. Sim, pode sim. O dia que eu não aprendo alguma coisa, é um dia perdido. Mas eu, nesse lance de festa de casamento, cara, e você que tá ouvindo também, preste atenção, eu ficava naquela uísque, e eu desse tamanho, cara, uísque. Aí um belo dia eu tava numa festa de casamento, senti meu corpo ficando frio. E foi me dando um bode. E eu olhei pro lado e falei, bicho, peraí, tá todo mundo aqui bonito, arrumado, animado. Porque a melhor festa do mundo é o casamento do amigo seu. Sim, não a sua. Pior festa do mundo, eu não casei, eu não sei. A pior festa do mundo, eu não sei se é o seu. Mas é um casamento de alguém que você não conhece, tem que fazer social. Sim. Aí nessa hora a roupa incomoda, entendeu? Enfim. Aí eu falei, cara, tá todo mundo aqui, nós estamos, bem vestidos, o lugar tá legal, a festa tá boa. Como é que vai me dar bode? Eu falei, eu vou tomar um café. E aí eu descobri isso, Gui. O café na festa de casamento significa o reset. Sim. Então, o que eu faço? Eu vejo a mesa de café ali, e aí é igual cachorro, eu marco o olho assim. Que o garçom chega e falou, irmão, cafezinho? Ele, não, daqui a pouco sai. Na hora que chega aquela cafeteira bonita, assim, que eles levam, o primeiro é 3 cafezinhos e começa outra festa, velho. E eu aprendi uma coisa com casamento, que assim, alguém parou, estudou um cardápio, pensou o doce, pensou a entrada, pensou o espumante, pensou o uísque. Por que eu não vou aproveitar tudo isso que está sendo oferecido pelo meu amigo que convidou? Porque a gente fica naquela loucura de chapar a lata de uísque e vai perdendo as coisas todas. E aí eu descobri o quê? Eu passo pelo uísque, passo pelos salgadinhos, aí faço a entradinha, tomo vinho na hora do jantar e tudo mais, aí tomo café no final. E ali eu viro pro garçom e falo assim, me traz um duplo. Aí eu tomo mais 2 lojas de uísque. Mas eu tô bem. E meus amigos já estão assim, desmontados e dando PT quando já não estão sendo rebocados pela mulher para casa, né? Então é isso. E aprendi a aproveitar um pouco a festa também, e rir mais um pouco. Cara, mas assim, dica do Mário, alguém ficou do lado da mesa de café da manhã, toma um café. Bodô, toma um café. Bicho, não é bodô, não. Abriu o café, toma um café. Sim. Cara, começa outra festa, do zero. Do zero. Um monte de coisa na gente, assim, é uma coisa impressionante. Falando em ativar coisas na gente, você é o diretor do filme, Chef Jack, com Danton Mello. Por que não é Danton Mello, é Danton Mello? Você me explicou isso, isso é bom demais, velho. Vamos lá, isso eu perguntei pra ele, porque eu sempre tive essa dúvida, que eu vira e mexe alguém falando Danton e o outro falava Danton. Quem já tinha trabalhado com ele chamava ele de Danton. Aí ele veio pra cá pra gente poder fazer a voz do Chef Jack no filme, que ele faz lindamente, e eu perguntei pra ele, como é que fala seu nome? Você gosta que fale seu nome? É Danton ou Danton? Ele falou, cara, a pronúncia seria Danton, mas eu chamo Danton e meu irmão chama Celton. Então, quando a gente era criança, a minha mãe gritava a gente lá do quintal, na cozinha, pra gente almoçar, e falava assim, Danton, Celton, vem comer. Tudo bem, eram nós dois. Quando ela falava 2 tons, era nós dois. Mas às vezes ela queria chamar o Celton e falava, Celton. Aí ele ia, não é com você não, é com seu irmão. Então, para evitar essa confusão, ela criou essa coisa. De hoje em diante é o Celton e o Danton, para mudar a inflexão, para a distância poderia entender quem que a mãe estava chamando. E aí ficou Danton, é isso. Felizes erros. Você viu quando o Milor Fernandes nos deixou que o pai dele ia registrar ele Milton, mas não cortou o T, virou Milor? Sim. Cara, isso é bom demais. É maravilhoso. Mas aí você chamou o Danton Mello para dublar o filme, e só antes da gente entrar mais no roteiro, o Danton Mello está acostumado a dublar. Ele é um dublador incrível. Sim, ele dubla desde os 10 anos de idade. Desde menino. Ele tem uma voz que eu lembro de... Eu não sei se eu consigo lembrar de todos, mas eu não sei se eu consigo lembrar de quando eu comecei a voz dele. Eu também não tenho esse registro, assim, de qual que é o primeiro personagem que eu ouvi a voz dele. E tanto ele quanto o irmão tem um registro de voz muito bonito. Sim. Né? São vozes bonitas de ouvir. Sim. Como é que foi quando você levou para ele que ele ia ser protagonista, que ele ia criar um personagem e que ele não ia dublar? Então, quando eu li esse roteiro, aliás, antes eu vou te contar até um pouquinho da história do meu processo. Eu vou moer no café. Vai lá. Para te contar um pouquinho do processo. Adorei, esse aí não ocupa espaço na bancada. Isso é bom. É bom. Isso é bom. Isso dá cabo na gaveta. Ah. Mas o que aconteceu? Eu tenho uma forma de trabalhar que é assim. Eu tenho atores que eu gosto, que eu vou colecionando, tipo uma listinha mental. Assim, um dia ainda vou trabalhar com esse cara, eu gosto muito do trabalho dele. E o Danton estava lá. Ele está nesse guardadinho lá. Que é aquela coisa assim,
são bons atores que eu gostaria de trabalhar, mas não são para todos os filmes que eu faço. Até porque os filmes que eu faço não tem tantos personagens. E ele sempre ficou na minha memória, assim. Eu falei, um dia eu vou trabalhar com esse cara. Porque eu gosto do trabalho dele. E quando eu fui fazer o Chef Jack, quando eu li a primeira versão do roteiro, eu falei, cara, o Danton é a cara desse personagem. Pelo que a gente já tinha ouvido dele como dublador, e ele é um ator, ele é um intérprete. Porque no nosso caso, tem uma diferença que a gente não está dublando, né? O que é a dublagem? No final a gente acaba chamando... Explica, por favor, eu acho que é legal. A gente até chama de dublagem, mas não é, tecnicamente ela não é dublagem. Porque dublagem é quando você recebe lá o filme americano, vem o texto do ator, aquilo é traduzido para a língua portuguesa, e o dublador tem que fazer o quê? Pegar aquela frase em português, fazer caber no movimento labial, ou seja, ter sync labial, né? Então você tem que procurar palavras que sejam parecidas, e naquele tempo. E a voz que vem dos Estados Unidos, dos atores e tudo mais, tem uma referência, né? E aquilo é uma referência. Tanto é que o cara que, por exemplo, dubla o burro no Shrek é o cara que dubla o Ed Murphy. Sim. E quem faz a voz original é o Ed Murphy. Então ele tem a mesma entonação, a mesma pegada e tal. Nesse caso nosso, é partir do zero. Você cria a voz original. Então, antes de fazer o processo de desenhar, animar os personagens todos, a gente grava as vozes. Então, o ator ele cria a voz a partir de um desenho e de um rabisco, de um rascunho do que vai ser o filme. E ali está uma outra história, assim. Que voz tem esse personagem? Ele fala mais grosso? Ele fala mais fino? Né? Como é que é esse personagem? Cara, deixa eu te falar um negócio. Aí que tá a originalidade do processo. Eu sabia que era o Danton Mello, porque eu tinha visto uma entrevista sua, eu recebi o release e tal. Mas eu escutei o Chef Jack. Sim. Eu demorei a escutar o Danton Mello. Sim, sim. Isso pra quem tá ouvindo a gente que pode parecer um papo meio de doido, mas pra mim isso é a virtude do ator. Sim, não era ele que tava ali. Era o personagem. Esse é o grande barato da voz original. E como é que a gente pesca o Danton nessa história? Os produtores, porque assim, isso é uma coisa que eu tenho que explicar. Eu vou explicar essa história do Danton, mas vamos chegar lá. Esse é um projeto que a gente chama de projeto de produtor. Então, o Arthur Costa criou o personagem, levou para a Imagine Studios, que tem o diretor executivo que é o Luiz Fernando Alencar, que adorou o projeto e resolveu botar o projeto debaixo do braço, buscar dinheiro para poder fazer. Então assim nasce um filme desse tipo. Esse é um filme de produtor, ele nasce assim. Ele tem uma ideia. Ele nasce de um cara que não é produtor, que não é diretor, que é um roteirista, que tem uma ideia, cria um personagem, leva até um produtor, uma empresa especializada em produção, o cara topa a ideia, abraça o projeto e vai buscar recursos. Então, quando eu entrei no projeto, convidado pelo Luiz Fernando, da Imagine Studios... Dá só uma cheiradinha aqui. Opa! Ele está cheirando o café que eu acabei de ver, que ele escolheu dentre os não selecionados. Esse é o café prosa. E aí, eu falei com os meninos assim, pô, mas esse filme é a cara do Danton, esse personagem é a cara do Danton. Pô, mas será que a gente tem grana para isso? Tem sempre uma preocupação com grana, né? Assim, pô, o cara é um ator famoso, ganha bem, dublou Pets. Mas quantos por cento que é grana, quantos por cento que é a nossa baixa autoestima de mineiro? De eu não dou conta, isso não é bom para eu não sou bom para isso. Eu acho que existe uma questão da gente dessa síndrome de vira-lata, de baixa autoestima de mineiro. E porque eu sou mineiro, morei muitos anos no Rio e fui aprender a me livrar desse inferno lá. E aí, na época, eu virei para os meninos e falei assim, eu chamo sempre de menino, que são todos muito mais novos que eu. Eu virei assim, cara, o que acontece? Aqui ele vai estar fazendo uma coisa que ele nunca fez. Ele é ator, ele é dublador, mas ele nunca criou uma voz original. Ele nunca criou um personagem a partir somente da voz. Ou ele tenta trabalhar na referência, ou ele é o ator da novela, é o ator do filme, é o ator da série que a gente está vendo. Ou o apresentador, né? Porque agora ele estava apresentando no History Channel um seriado que é apresentado, meu Deus, pelo Capitão Kirk lá do Jornada nas Estrelas, esqueci o nome dele. Ele é a cara do Alencarzinho, presidente da América. William Shatner. William Shatner, exatamente. E aí, consegui o telefone do Danton, com um amigo que tinham trabalhado, liguei para ele e falei, queria te fazer um convite, a gente está com um filme de animação, parará, e eu te queria te convidar para fazer a voz do protagonista. Eu sei que você dubla e tudo mais e tal, mas o que a gente está querendo te propor aqui é uma outra história. A gente quer que você crie a voz de um personagem, a gente quer que você crie um personagem a partir da voz. Ele parou e falou assim,
Cara, nunca me chamaram para fazer um negócio desse. Eu quero fazer, eu vou fazer. E não nos conversou, lógico, teve depois o processo de dinheiro, que eu não vou entrar nessa história, porque não é minha parte, e nem vou ser discreto. Fazer. E é business. É business. Né? E eu tenho uma cláusula de sigilo, que eu não posso abrir a boca sobre isso. E Melhor vou falar assim. também, eu acho que é melhor. Melhor assim. Mas ele veio feliz da vida. E aí teve uma coisa bacana, mandaram para ele assim, a gente precisa de 6 dias de você no estúdio. Aí ele releu o roteiro, virou para a empresária dele, que também é casada com ele, virou para ela e falou assim, eu faço isso aqui em 3 dias. Com a experiência que ele tem de dublador e a experiência Chato. que ele tem. Falou, não precisa de 6 não, em 3 dias eu faço. Aí para não ter problema, marcaram 4. Ele fez em 3 e sobrou. E eu brinquei com ele assim, porque eu venho do live action, né? Eu venho da captura real, do filme com ator, set, estúdio, aquela coisa toda. Eu falei, pois é. E ele também faz muito cinema. Eu falei, pois é, fizemos um filme em 3 dias. E é isso, assim, o cara chega e... Lau, Mas rasga. assim, perguntas do curioso que trabalha com áudio também. Isso foi gravado em Minas Gerais ou no Rio? Tudo aqui em Minas. A gente tem uma parte do som que foi gravado no Rio Grande do Sul, porque o processo todo de som ele é a única parte que não foi feita em Minas. Ele foi feito no Sul, pelo estúdio do Kiko Ferraz, que é um cara muito experiente, que já tem uma experiência muito grande em som para filmes e para animação, principalmente. E aí a gente acabou trabalhando com ele, que foi maravilhoso, porque ele tem um conhecimento, uma infraestrutura ótima. E aí ele trouxe alguns dubladores, mas a premissa sempre foi nós queremos atores mineiros para fazerem os papéis. Então, os personagens negros que tem no filme são dublados por atores e atrizes negras. Né? Cara, eu acho importante esse compromisso, mesmo. Assim, é essencial. E aí, tem o gancho que o Danton é mineiro também, né? Aí entra nessa história, nessa cota. Mas só puxar essa hora um pouquinho mais aqui. Tem 2 coisas que porque vocês que trabalham com audiovisual, né, assim, com cinema, criação, enfim, você tem que gerar no público ali, dentre outras coisas, algum tipo de identificação rápida, né? Eu não sei te explicar o nível da rapidez que eu me identifiquei com aquilo tudo ali. O cara um dos personagens, que é o pai do Chef Jack... Toninho. Bicho, falei, cara, eu conheço esse cara. Porque a gente que é de Belo Horizonte, por exemplo, jogo da Copa do Mundo em BH, eu ligava a televisão, não era pra ver o jogo, era pra ver algum conhecido sentado no Mineirão. Exato. Falei, cara, eu vou conhecer alguma voz aqui. Atlético e Cruzeiro, tem sempre alguém sentado lá. Ali perto. Nossa, Enfim, mas assim, essa brincadeira à parte, o tanto que a conexão foi rápida, e você falou dessa parte de representatividade também, né? Todos estão na animação, bem representados. Se fosse falou, tudo tá lá. A gente tentou botar tudo que é Tudo possível. tá lá, tudo tá lá. E é muito bonito. Mas isso gerou uma identificação rápida, um senso de conexão muito rápido para mim. E isso é muito mérito do Arthur, que é o Arthur Costa, que é o criador do Chef Jack. Ele concebeu o personagem. É muito engraçado. O Arthur vive falando isso. Ele é formado em Belas Artes, mas ele não sabe desenhar. A especialização dele é em cinema de animação e ele se especializou como roteirista. Então ele concebeu filosoficamente como é que deveria ser o Chef Jack. E ele escreveu o roteiro. Quem é o Chef Jack? Faz uma sinopse aí, vai lá. Vamos lá para a gente poder explicar. O Arthur criou uma categoria no mundo que são cozinheiros aventureiros. Eles não são só chefes de cozinha, eles também são praticantes de esportes radicais. Mas não somente praticar por praticar. Eles vão para os lugares mais inóspitos, mais inacessíveis do mundo para buscar temperos, condimentos para as receitas deles. Então o cara escala o Everest para achar uma erva que nasce de 15 em 15 anos debaixo de uma pedra vulcânica para colher isso. Então eles são alpinistas, eles são surfistas, eles fazem esse tipo de coisa. Então eu dou uma brincada que o Chef Jack, na verdade, é o Indiana Jones brincando de Masterchef no quintal do No Limite, do Survival. Total. Essa é a explicação mais rápida que eu tenho na história toda. E o filme, o que é o enredo da história, assim, na verdade? O Chef Jack já começa o filme como um grande cozinheiro, famoso, ele é um ídolo, né, na história toda. Primeiro porque ele é um cozinheiro maravilhoso, segundo que ele é destemido. E jovem, né? Acho que critica um pouco isso no filme, esse culto à juventude,
a tudo mais. O que não vão criticar? Mas assim, e acho que o pai dele entra em contrapeso nisso. Quando você fala que você reconhece ele, o pai dele, se fosse Belo Horizontino, era o torcedor do América. Né? Para mim, seria um torcedor clássico do América, ali, vestido com a camisa verde e preta. Não, vamos vender o filme. Deixa o crítico ser crítico. Aí, e a gente faz esse culto à juventude. E o Jack já começa famosão. Né? Ele é um cara aventureiro, super cozinheiro. E ele é convidado para cozinhar para um marajá de um país do Oriente que chama Gulodistão. Cara, isso é bom demais. Na hora que acontece, o Chef Jack, este aqui é o imperador do Gulodistão. Cara, não tem tradução pra isso. Eu quero ver como é que vai internacionalizar esse negócio. A gente trabalhou com um tradutor pro roteiro, porque a gente tem, para mandar para fora, você tem que mandar o filme traduzido, né? E aí eu sentei com o tradutor e fui falar com ele, olha, você não pode botar Gulodistão, você tem que achar um estão do Cazaquistão, Paquistão e tentar traduzir isso para o inglês. Ele conseguiu. Não vou me lembrar o nome da palavra que ele usou agora, mas isso também é a criação do Arthur. Então, o filme todo gira em torno da coisa da comida. Então, os países têm nome de comida. E quando ele vai cozinhar para o Marajá do Gulodistão, o Arthur cria rituais novos. Então, existe o despapinhar do Marajá. Isso é bom demais. O Marajá é um grande imperador, mas quando você chega lá, ele é uma criança de 4 anos que vai comer pela primeira vez comida de gente grande. E aí ele come, devora o prato, uma coisa absurda assim. Mas aí o Jack, dando uma entrevista, ele fala que tem o ingrediente X. O grande toque é o ingrediente X. E que muitas pessoas odeiam, porque falam que contamina tudo. Mas o Marajá não gosta, sabe aquele tipo de gente que assim, não, eu não gosto disso. Mas você já experimentou? Não experimentei e não gosto. Né? Então ele é um pouco isso. E aquilo vira. E ele o Marajá dá um show, um horror, é um escândalo. E nesse mundo de redes sociais e de escândalos e de fama notória e temporária, né? O Arthur explora muito esse universo também. E isso vira um escândalo na vida do Jack. E aí, outra criação do Arthur, existe uma grande competição de dupla de cozinheiros aventureiros, que acontece de 4 em 4 anos, como se fossem as Olimpíadas ou a Copa do Mundo, em que os melhores chefes cozinheiros aventureiros se inscrevem para participar da convergência de sabores. Peraí, toma um gole desse café antes que ele esfrie. Eu não quero te interromper, já te interrompendo, desculpa, eu tô interrompendo o diretor do filme. Mas o café tá muito bom, ele tem que experimentar. Falar da convergência de sabores. Tá vendo? A gente é doutrinado que café tem que ser tinta, e café não é tinta, e quando ele não é tinta, ele não quer dizer que ele vai ser fraco, ele é bom. Né? Quer açúcar? Não, obrigado. Então tá bom. Café bom já não põe açúcar. Não, então tá bom. Então, ele é do Gulodistão, tem tipo me lembrou a Copa do Mundo. Sim. Pra mim, bateu muito Copa do Mundo. Ele fala assim, eu vou participar da convergência de sabores. E lança isso na rede social, uma coisa meio live. O tempo todo a gente brinca com essa modernidade. E aí ele vai participar dessa prova, mas isso também é um reality show. Então, quando você está vendo o filme, a gente tinha essa coisa na estética também, e isso dita para a gente um pouco da estética, que ela sempre perguntar assim, isso que a gente está vendo é o filme, ou é o reality, ou é o bastidor do reality? Então a gente brinca com essas linguagens o tempo todo. Então é um filme em que grande parte dele se desenvolve dentro de um reality show, que é a Convergência de Sabores, que é cheia de provas físicas e de gastronomia, e aqui a cada etapa, uma ou mais duplas podem ser desclassificadas, sobrando um número X para a grande final. Né? E essa prova, esse campeonato e esse reality, a Convergência de Sabores, sempre acontece nas ilhas culinárias. É bom demais. Né? O reino, onde era o reino dos bistecas. É bom demais, Isso tudo é criação do Arthur, cara. Eu acho genial. Quando eu cheguei, essas coisas já estavam lá. Então ele joga para comida o tempo todo. Tudo que ele pudesse jogar, ele jogava. E aí vem o Jack. Ele é um personagem que eu brincava que ele era um pouco Neymar. Muito bom de serviço, mas muito marrento e sempre arranjando confusão. Extremamente autoconfiante. Demais. E aí o Arthur sempre escreveu e descreveu ele assim. E a vinda do Danton, isso o Arthur é que falou, inclusive falou pro Danton, a primeira vez que eu vi ele falando foi pro Danton. Falou, cara, você deu uma coisa que meu personagem não tinha, humanidade. Você trouxe bondade pro meu personagem.
Ele trouxe o equilíbrio, Sim. a criação, que é o olhar do ator, que é uma coisa que às vezes você não tem. Nem eu percebia muito isso. Acho que talvez, intrinsecamente, a gente soubesse que isso ia acontecer, porque uma coisa é a gente escrever na palavra fria do papel ali, a outra coisa é o ator. Com a palavra Mas peraí, Gui, rapidão. Ele veio aqui, o Danton Mello veio gravar isso aqui em 3, 4, enfim. 4 dias. Você o dirigiu durante a gravação? Sim. Então entrou Sim. você e ele pro estúdio e... Isso. Aí eu pedi algumas coisas. Ele e o dublador que faz o Tony, que faz o Léo, que é o garoto, Uhum. eu pedi, ele é gaúcho, eu pedi assim para trazê-lo, para colocá-los os dois no estúdio e eles terem uma troca como se fosse um estúdio de cinema. Uhum. Um interpretando, olhando para o outro. Uhum. E isso muda a dinâmica toda. E às vezes cria situações novas, cria situações de humor e cria situações de troca. Então é um filme de animação, mas dirigido muito parecido com o que eu dirijo num filme de live action, de captura real, com a ideia de um set de filmagem, mas muito mais sob controle. E com pessoas que vão ter como instrumento de interpretação somente a voz. Porque o ator tem o corpo todo, né? E a lente que ajuda, a maquiagem, o figurino. E ali não, ali ele tem uma referência de desenho. Eu falo que para quem vem de live action igual vem, é uma tortura. Durante 3 anos, você só vê rascunho. E o rascunho vai melhorando. Você leva 3 anos. Cara, mas o filme é muito bonito, velho. O filme é muito bonito. Cara. Eu vi no computador e achei lindo. Agora, na equipe telona... é maravilhosa, cara. Assim, todos os nossos ilustradores, a equipe de animação, direção de arte, direção de animação, todos daqui de Belo Horizonte, todos. Deixa eu te contar uma outra coisa que aconteceu comigo vendo esse filme, assim. Primeiro que era uma pessoa conhecida, então você já tá um pouco assim, né? Pô, eu te conheço há algum tempo e tal. Segundo, que era o fato de ser BH, né? Belo Horizonte, Minas Gerais. Então você que é de fora de Belo Horizonte, não se sinta excluído, mas para nós fazer um filme em BH não é só fazer um filme na nossa cidade ou na capital do nosso estado. Para nós ter um filme feito aqui quer dizer nos dar uma certa relevância. De que nós somos também capazes. Que nós somos também capazes, né? E de nos conferir um protagonismo que muitas vezes a gente não tem. E a gente fica com essa coisa, síndrome de vira-lata, né? Será que eu não aguento? Será que eu não aguento? Mas a hora que você vê pronto, cara, o tanto que é bonito e que ele é adequado como a proposta, né? Porque a gente fala animação, aí Avatar, que é milhões de recursos e tal. Mas assim, cara, ele é dentro de uma proposta, ele é muito bonito. E eu, Mário, particularmente, quando eu vou ver peça de amigo meu, eu fico mais tenso que o cara. Dependendo do que for. O primeiro dia eu não considero que eu vi a peça. Eu com o filme também é assim, eu gosto de voltar depois. Tanto é que assim, eu muitas vezes eu não vou à pré-estreia. Porque me incomoda tanto, eu fico tão nervoso e às vezes eu saio e eu não consigo ter uma palavra sincera, porque talvez meu olhar não tenha sido limpo, sabe? Você fica assim, passou. Que bom, é quase cumprir uma agenda com um grande amigo, mas eu gosto de voltar depois no cinema e ver ele com calma, com o relaxamento que merece. Porque a gente é muito crítico de si e do trabalho do outro também. E do amigo principalmente, né? Eu acho que a gente tem que ser... E não dá para falar, não gostei, mas depois você vai falar, olha, isso pode melhorar. Porque uma peça é possível de ser corrigida, né? Sim. Um filme não. Um filme não tem como voltar atrás, então é mais complexo. Mas assim, eu tenho o mesmo nervosismo seu. Eu fui pro cinema, Gui, eu fui pro cinema, né, recebi uma coisa domiciliar, enfim. Mas eu fiquei muito com essa coisa assim, nossa, meu Deus, é de conhecido meu. Nossa, será que vai entrar um frame errado? Sabe essas coisas que você fica na cabeça assim? É horrível a gente achar defeito. Vai dar um trem aqui. Mas não, cara, ele é bonito. Ele é muito bom de ver. Muito bem feito. Ele é infanto-juvenil, ele é o quê? A classificação. Porque hoje a gente tem os projetos, é tudo muito engavetado, né? Muito dentro de caixinhas. Então você tem o infantil, que é o que a gente chama de pré-escolar, né? Que é de 6 a 9 anos. Infanto-juvenil, que é de 9 a 12. Mas ele é o que a gente chama de filme família, o family film. Que é uma categoria que foi criada, principalmente pelos estudos americanos, que é assim, o pai vai levar o filho no cinema. Então ele quer também se entreter, ele quer também se divertir, ele quer também ter uma experiência boa. Então começaram as piadinhas e a animação também ser para os adultos. Você pegar Madagascar, Toy Story, Shrek, ele é coalhado de piadas e entretenimento para crianças. Mas ele é coalhado de piadas para adultos também, que não são piadas pesadas, mas que estão muito mais ligadas ao universo adulto.
né? Deixa eu fazer uma ponte aqui. Você chegou a trabalhar com os Trapalhões. Eu trabalhei com o Renato e o Dedé. Com o Renato e Dedé. O Simão Fantasma Trapalhão. Simão Fantasma Bundão. Então, eu achei algumas... Não vamos dar spoiler, não. Mas tem menções aqui, coisas que talvez tenha nos Trapalhões também. Eu acredito que sim. Porque eu, no meu olhar aqui, achei algumas pequenas coisas. Eu acredito que sim. Acho que isso também tá na cabeça. O Arthur é bem mais jovem, mas ele é de uma geração que ainda assistiu Trapalhões, né? Pegou. E não tem como a gente falar de humor e falar de infanto juvenil no Brasil sem falar desses caras, né? Mas eu queria chegar nisso, porque São os gênios. Trapalhões... São gênios. Você viu de perto. Porque os Trapalhões tinham piada pra criança, mas pra adulto. Mas no meio da piada da criança, tinha uma piada que o adulto percebia Sim. e que a criança não percebia. Era uma coisa fenomenal. Meu pai sentava para ver os Trapalhões. Ele brigava tanto com a minha mãe quanto nós, para que nós estivéssemos em casa no domingo no horário dos Trapalhões, para poder rir também, porque ele rachava o bico de rir. E outra coisa que meu pai também era muito... Isso foi uma das relações mais bacanas que a gente teve. Meu pai era dono de bar. Então ele era um cara que eu então nem... por isso que você é boêmio também. Também sou boêmio por causa disso. Você é puro por origem. Mas meu pai, eu acordava para ir para a escola, ele estava dormindo. Quando eu voltava, ele já tinha saído para trabalhar. Aí quando eu ia dormir, ele não tinha chegado. Mas ele, antes do período do turno da noite do bar, da boemia, ele ia para casa pelas 4, 5 horas para tomar um banho, se arrumar para voltar. Aí ele ia para o trabalho de novo, né? Meu pai ia para o trabalho 2 vezes. E ele ia lá, mas ele era fã do Sítio Capão Amarelo. E ele era fã do Zé Carneiro, que o Tonico Pereira fazia, que era engraçadíssimo. E ele sentava à tarde para ver televisão com a gente. Então eu tive um pai que, por mais ausente que ele fosse, ele assistiu o Sítio Capão Amarelo comigo pelo menos umas 3 temporadas, assim e tal. E também tinha coisas para adulto. E ele se divertia com esse universo também. Eu acho que um pouco isso. Mas isso é uma coisa que tá no desenho ali, no roteiro, na prancheta e tal, ou isso são os acontecidos? Não, acho que isso está na cabeça. Acho que não está lá naqueles itens assim, tipo Bíblia, sabe? É obrigatório ter isso. Eu acho que tem um jeito da gente escrever que a gente vai fazendo um pouco isso, de trazer um pouco do universo adulto e das piadas que a gente vai fazendo também, que são cabíveis dentro de um filme infantil juvenil, né? Engraçado, cara. Você falou... você explicando isso, tem um termo que esse podcast, por falar de alimentos e bebidas, ele me lembrou muito, que é o tal do resultante. Uhum. Que é você somar 2 ingredientes e achar um terceiro sabor. Sim. Né? Então o adulto seria o resultante, né? Eu acho que ele é um pouco isso, assim. Eu sou engenheiro, estudei engenharia civil, né? Você é engenheiro, bicho. Então eu sou muito fã de física. E a resultante nada mais é do que uma ou 2 forças, né, atuando, ou mais forças atuando sobre um objeto. Essa quer que levar para lá e essa quer levar para cá. Mas aí, quando os 2 atuam, elas levam para uma terceira via. Acho que talvez seja um pouco isso. Eu gosto muito dessa ideia de que a gente vai fazendo sem ter que necessariamente... Eu não gosto de falar assim, porque quando você fala só para o universo infantil, você está sendo muito particular. Sim. Então, quando você tem personagens adultos, é interessante você poder falar para o outro também que qual que é o grande barato do cinema, além da imagem, de uma qualidade de som que te levam para um outro, porque é um evento, né? Aquilo é uma experiência fantástica. É como um sonho acordado, que você está vivendo o sonho de alguém. É você poder criar empatia no espectador com personagens. Então, que o pai se veja no pai, que o avô se veja no avô, que o pai se veja como o pai daquela criança e do que aquela criança, o filho dele, pode fazer ou fez. Eu acho que à medida que você vai criando essa empatia, é por isso que eu acho que isso é natural, está intrínseco mesmo no processo, sabe? Não é uma regra de Bíblia, não. Acho que está dentro do processo. Mas assim, é a 5ª vez que eu falo isso, me perdoem vocês ouvintes se eu estiver sendo insistente. Mas para mim, esse DNA latino-americano, abaixo da linha do Equador, com a nossa cara, Sim. com o nosso tempero, potencializou isso, cara. Isso foi muito mais rápido do que talvez fosse, com todo respeito ao Aladdin, ao Nemo, ao da Arara lá, Rio, por mais que seja tropicalizado. Mas ele tem uma visão americana. Tem uma visão do americana. Brasil, por mais que tenha sido dirigido, inclusive, por um brasileiro, mas ele ainda é um projeto americano, né? Outro paralelo que você estava falando aqui. E essa questão que você falou, desculpa te cortar, com relação a esse calor, a esse amor declarado que a gente tem, né? Porque a gente declara amor. O latino declara amor.
E eu acho que o africano também, de alguma forma, a gente não tem tanta relação com a África, a gente tinha que saber mais da África. Muito errado. Muito errado a parte Muito disso, errado. mas eu acho que também tem esse calor e esse afeto. Eu acho que isso está em tudo na nossa arte, está na nossa música, está no nosso teatro. Não tem como não ser isso, né? É uma vez escancarada, entendeu? A gente não consegue ser frio, a gente abraça, a gente sorri, a gente beija. Quando a gente viaja para os Estados Unidos, para a Europa, a gente toma um susto, né? Porque a gente vai cumprimentar a pessoa, ela já não toque em mim, né? Você não pode tocar em mim. E aqui não, se você não der 2 beijos, um abraço, você não é amigo de ninguém, né? Vamos lá, desculpa. Bizarro. Não, vamos trocar ideia, estamos aqui para isso. Mas outra coisa de alimentos e bebidas que me chamou muita atenção no princípio da sua fala aqui, é que você falou assim, eu tenho uma lista de personagens de atores, e eu acho que cada um deles é para um papel. Uhum. Você falou isso muito bem. Eu tava assim, cara, isso que você falou nada mais é do que o bom sommelier ou do que o bom chefe. Uhum. Eu concordo com você. Porque o bom sommelier ele vai ter o repertório. Nem toda carne serve para fazer um prato com carne, mas esse prato com essa não, carne... o bom churrasqueiro. Sim. Qual que é a carne para fazer uma peça assim, para um cara que gosta de carne desse jeito? O sommelier, qual que é o vinho que eu vou servir para o Mário, que é um cara que está na entrada do vinho aqui, que não gosta de tal coisa, e que tem um orçamento X. É como jogar pelada. O elenco que eu tenho, os jogadores de futebol que eu tenho, dão para fazer o sarapatel. Então vamos pro sarapatel, não dá Bora fazer o filé com fritas. Né? Por que a gente está gostando tanto de ver comida na telona? Aquela teoria da gente se identifica com... A gente quer ver aquilo que a gente é. Por que tá com tanta coisa porque você fez uma menção do Masterchef, né? Que é um dos... agora a televisão tem os programas de culinária e os programas do Alasca, né? Sim. O resto são alguns realities que tem aí. Então a gente divide a TV a cabo no macro, assim, né? Os programas de culinária, os programas do Alasca, e depois tem uns reality, outras coisas ali. Mas assim, por que a gente quer ver tanta coisa de culinária, cara? O que explica esse momento que a gente vive? É porque eu acho que a coisa do paladar, né, ela é um dos sentidos mais aguçados que a gente tem. A experiência é muito profunda, né? Porque quem enxerga, quem é evidente o tempo todo, né? Quem é ouvinte o tempo todo. Mas os cheiros e os paladares, quando eles vêm, podem ser muito fortes, muito afetivos, e eles geram uma coisa louca. Você sabe, por exemplo, de onde vem a palavra tempero? Não. Vem de temperatura. Qual que é o grande movimento de navegação nosso? É quando o povo sai da Europa e vai até as Índias buscar temperos. A Europa era fria. Os temperos, a pimenta, né, o curry, tudo isso gera calor. Quando a gente está com calor, no frio, a gente está com calor, a gente se conforta, né? A gente deixa de ficar tenso. Então a comida está ligada a todos esses sentimentos. Isso é uma teoria minha, tá? Não tem? Ah, tá. Isso é legal. A palavra tempero vem da temperatura, vem. Isso com certeza. Okay. Uma professor de português que me falou. Mas essa teoria que eu tenho do aconchego, do ser feliz, né? Não sei para os outros, mas comer uma comida boa para mim, cara, é um negócio assim, é orgasmo, sabe? Você fala, cara, o que é isso? E não precisa ser nada sofisticado. Eu amo sarapatel. Coisa que pouca gente aqui... Eu não conheço. É muito, tem que ser bem feito. Como toda comida tem que ser bem feita, mas é maravilhoso. Então, eu acho que a gente tem essa coisa com a cozinha, primeiro por ver na coisa dos realities, né? Eu acho que tem a coisa da superação. Eu acho que tem o gostar de ver o concurso, né? Mas quantos por cento é duelo, quantos por cento será que é culinária? O que a gente quer ver? Qual que será que é essa dose? Porque sempre tem ali um duelo, ou um contra o outro, ou alguém contra o relógio, ou alguém contra, de certa forma, o ingrediente. Para mim, especificamente, é a que eu menos gosto. Eu acho muito americana, muito norte-americana, estadunidense, sabe? Essa coisa competitiva, quem é o melhor. Mas eu entendo também como superação, né? Nessa coisa toda. Mas eu acho que as pessoas vão, tipo, um amigo meu sempre brincou disso, desde a infância. Todo mundo vai ao circo para ver o trapezista cair. Eu não vou para ver o trapezista, mas tem gente que vai para ver o trapezista cair. Mas eu acho que a coisa da cozinha principalmente a gente quer. Aí eu vou puxar para mineiro, tá? Por favor. O coração das nossas casas, e isso está ligado desde lá da casa, da roça, na fazenda, é a cozinha. E as pessoas não se reúnem num quarto. A gente não gosta muito de se reunir na sala. A gente adora se reunir em volta de uma mesa de jantar, ou então numa mesa em volta da cozinha, ou então em volta do fogão.
não é? Então ali tem um conforto, ali está ligado à memória afetiva da criança, da mãe, do pai cozinhando e do alimento, né? Do saciar a alma de alguma forma. Então acho que quando você vê comida bem feita, coisas bem feitas, cara, é genial. E eu acho muito legal o que os programas... Eu cozinho desde os meus 14 anos. Meu pai cozinhava. E eu aprendi rápido, e eu sempre gostei de comer. Então, essa coisa do reality de culinária foi gerando para um monte de gente que tinha medo da cozinha, gostava de estar, mas não sabia fazer, começar a ver assim, não é tão mais complicado, porque ele pela primeira vez parou para observar. Eu, desde criança, paro e observo, e gostava. Então, acho que por isso que eu comecei a cozinhar também. Então, acho que a gente tem isso de afetividade, de saciedade, de prazer e de estar junto, né? Acho que isso é muito mineiro. O filme tem muita cozinha. Sim, muita não, o filme é cozinha pura. Então, eu vou dar um brinde para quem é seu ouvinte, quem é o público para encontrar lá o Filtro São João. Tem uma cozinha que tem um filtro São João. Mentira! Tem uma cozinha que tem um filtro São João. O filtro de barro? Filtro de barro. Ah, eu te odeio. Tá lá. Eu não vi isso, eu vou ter que ver o filme Não, só não tem pra ver problema isso. não, vai lá, vai ver de novo. Mas tem um filtro São João. Então a gente foi trazendo toques de... O Fernando Sabino, que eu sou muito fã dele, ele falava que mineiridade é, antes de tudo, não falar disso. Eu gosto muito dessa... Peraí. Mineiridade é, antes de tudo, não falar sobre isso. Não né? falar sobre isso. Não tentar definir mineiridade, essas coisas todas. Mas eu acho que essa coisa do ser mineiro está muito no filme, porque de imediato não perguntam, cadê o torresmo? Cadê o pão de queijo? Cadê a cachaçinha? Não, ele está na cozinha, ele está na felicidade, no prazer da reunião, no prazer de comer junto, né, nessa história toda. Eu acho muito bacana a revolução que os realities de cozinha fizeram no mundo, e que as pessoas entenderam que as cozinhas são acessíveis a elas. E a pandemia também levou muita gente para a cozinha, muito, né? Alguém falou que o canal que mais cresceu, ou que teve um boom na pandemia, foi fazer pão. Sim, inclusive eu aprendi a fazer pão. Eu não fazia pão, minha mãe viveu, bancou as contas lá de casa há muitos anos fabricando pão. Então eu chegava da escola à noite, da universidade, eu estou na escola técnica, eu cansei de sovar pão de assim, meia-noite, 1h da manhã. Então eu cresci com uma certa aversão a pão. Mas eu fui fazer pão, também aprendi a fazer pão caseiro na pandemia, porque não tinha padaria. Do primeiro mês ali pra gente, não tinha padaria, né? E a gente tinha que se ocupar durante um tempo também, porque a gente não tinha tanta coisa para fazer, até surgir as empresas se estruturarem para um home office e tudo. Então a gente teve tempo e tinha cozinha, tinha a falta do alimento, então nossa espécie sobreviverá. É isso. Gui, estamos chegando no final aqui. O filme vai lá. ter distribuição mundial pela Sony Pictures International Productions Né? e também Cinearte Filmes. O que esse podcast, como ele é muito de alimentos e bebidas, eu sempre tento dar um tom, às vezes, hedonístico, assim, da gente projetar as coisas e tal. O que te faria feliz com esse filme? Assim, é claro que você falou do apartamento novo. Isso eu quero ser convidado para ir. Isso não vai acontecer. A gente torce para que isso aconteça. Mas, assim, tem aquela coisa da missão, tem um toque, assim, que você queria, pô, tal coisinha, assim, eu ficaria feliz. Eu acho não. Eu, inclusive, vou falar que essa mania nossa de brasileiros de falar que eu acho é muito ruim. Porque você vai falar com espanhol e fala, eu creio. Você vai falar com francês, je pense, eu penso. Você vai falar com um americano, I think. Ninguém acha, né? Eles pensam, acreditam. Mas, assim, a minha crença mesmo é de que, pela primeira vez, um filme produzido em Minas Gerais e uma animação brasileira talvez tenham alguma chance diante desse... Aí eu vou ter que falar de mercado, porque eu não falo de mercado infanto-juvenil. Eu trabalho para um público, eu trabalho para pessoas, não para um cartão de crédito. Mas pela primeira vez a gente tem uma chance real de mercado de atingir um número grande de salas. Porque lançar um filme a gente não sabe ainda, vamos esperar fechar o número de salas, mas a distribuidora, a Sony, fala entre 350 e 500 salas de cinema. O Brasil tem 3.500 salas de cinema. Isso é muita coisa. Então se a gente pegar 350, ele está em 10% das salas. Isso é muita coisa. Né? Então, pela primeira vez a gente vai ter chance. E aí tem um comentário que nos canais de YouTube, hoje está o trailer lá, que às vezes eu fico meio chateado de ver, mas ele é um elogio, mas tem a coisa de síndrome de vira-lata.
Poxa, nem parece animação brasileira. Pô, esse filme nem parece filme brasileiro. É muito ruim ouvir isso, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um elogio pra gente. Mas essa é a possibilidade real, assim. Eu acho que talvez, eu tenho quase certeza, que pela primeira vez na história um filme brasileiro um filme mineiro chega a tantas salas, e ele é o primeiro filme de animação longa-metragem produzido em Minas Gerais. Eu tenho muito orgulho e muita felicidade de ter sido chamado pela Imagine, né? A Imagine é uma produtora que nasceu com o intuito de produzir animação. Ela fica aqui em Belo Horizonte, ali no bairro São Luís, na Pampulha. Ela tem uma infraestrutura genial de 2 andares, um prédio super bem estruturado. E aí a gente trabalhou 2 anos e meio, 1 ano e meio, 2 anos, no processo de criação de tudo, né? Porque primeiro você desenha tudo, fecha o roteiro, fecha tudo, storyboard, que vai virar o Animatic e tal. E aí quando chegou a parte de animação, que tem um certo Fordismo, né? Que aí entra uma equipe grande, a gente tinha, se não me engano, 35, 40 animadores. Cara, é muita coisa. Trabalhando. E aí, 1 mês e meio depois, veio o lockdown. Aí a gente falou assim, e agora? Como é que faz? Aí o Luiz Fernando, que foi genial, falou assim, quem não tem computador em casa, leva um computador, eu vou dar um jeito de colocar uma internet boa na casa de vocês, porque ninguém trabalha na máquina, trabalha no servidor, então salva-se tudo no servidor. E assim foi feito. Então, qual que foi a salvação, eu acho, para mim, em parte, na pandemia, foi o fato de que eu tinha material para ver e trabalhar para ver. E para as pessoas também, elas tinham trabalho e tinham renda, que naquele período, para quem trabalhava com audiovisual, foi uma nada total. E a gente produziu esse filme durante a pandemia, então isso não teve um atraso. Tanto é que a gente, hoje, nesse momento, a gente tem um filme pronto para ser lançado. Então a minha expectativa é da gente chegar no público e ter chance de concorrer. Porque a gente está concorrendo numa área, num setor muito competitivo, em que a gente tem 2 torres gêmeas gigantes, uma que chama Disney e outra que chama Pixar, né? E a gente conseguir abrir esse mercado para a gente, isso já é genial. Porque o grande problema do setor de produção audiovisual brasileiro é a continuidade. Para ter continuidade, você precisa ter projetos, você precisa ter recursos. A gente não está tendo recurso. Então, para você ter uma ideia, assim, mais da metade, quase metade da equipe nossa está hoje trabalhando na Finlândia, Reino Unido e Irlanda. Todos foram trabalhar no exterior com animação. E carregando de baixo um portfólio desse, assim. Eu tenho muito orgulho da gente ter conseguido fazer isso, cara. Eu costumo brincar com os meninos, isso é uma frase da minha assistente que eu tive. A gente está de parabéns. Tá mesmo. Então, tá bonito pra muito, cacete, muito, cara. muito Tá feliz. muito legal. Eu fico muito feliz de você ter gostado também, principalmente porque você é um cara ligado à coisa da cozinha, da culinária, de ter também se divertido com isso. E é um orgulho enorme a gente poder estar aqui. Prazerão estar aqui. Não, que isso, cara. Eu agradeço demais. Antes da gente encerrar aqui, assista. Eu não tô falando aqui pra fazer meio de campo, eu não tô falando aqui porque é mineiro, eu não tô falando aqui pra ser piegas, eu não tô falando aqui pra fortalecer o brother. Não. É bom. Eu vi no computador e terminei assim, quase que achando ruim de não ter visto na televisão grande, e se eu ver na televisão grande lá de casa, eu vou achar ruim de não ter visto no cinema. Então, aproveite, leva a tropa para assistir, assista porque é um filme brasileiro, assista porque é um filme mineiro, mas assista acima de tudo porque é bom. E você falou de Walt Disney, O Walt Disney. Esse filme é muito entretenimento familiar. O Walt Disney que não sabia desenhar também. Ele dublava os personagens dele, ele né? sabia desenhar muito pouco, ele era um péssimo desenhista. Mas um gênio. Gênio. E muito entretenimento familiar, assim. Tenho certeza que é um filme que a família vai gostar de assistir. Pergunta final do podcast. Manda lá. Se você quiser falar a sua, a do Chef Jack, deixa o pessoal assistir, o filme vai descobrir. Refeição perfeita com a companhia perfeita no lugar perfeito. Cara, eu vou ser muito sincero. Eu gosto de cobertura de sapê, chão de terra batida, banco de madeira. O lugar já tá aí. Já está resolvido. A comida mais simples que você puder fazer no fogão de lenha, companhia boa, amigos. Não, peraí. Tudo bem. Fogão de lenha, sapê. Eu amo o que a gente faz na cozinha mineira, cara. Eu sou um cara. Eu já viajei. Mas vão ter um muito. prato. Hoje. Se eu pudesse. Até porque você vai voltar falando outras obras, eu te fazer pergunta de novo, você muda. Eu queria comer o frango molho pardo que minha mãe fazia, cara. Que era um negócio. Frango molho pardo da mãe. Fora do comum, bicho. Fora do comum. Eu nunca consegui, né? Eu tenho 54 anos, comer um frango molho pardo que fosse próximo do que a velha fazia. Então, esse como é exclusivo, eu vou deixar
O frango ao molho pardo da mãe. Então, o frango ao molho pardo, o frango ali ao molho pardo e tal, arrozinho. Sim. Tem angu, tem o quê? Tem angu meio mole, meio duro. E eu gosto de botar feijão também. Tem pessoal que não gosta, mas eu gosto de botar o feijão misturado com molho pardo. E uma couvezinha, né, pra gente dar lá. Couve picada fininha ou mais pra rasgada? Se ela for rasgada, eu prefiro ela mais crua. É muito esquisito, né? Porque ela fica mais é o forte. contrário, então. Contrário. Tem gente que gosta dela fininha, porque eu acho que quando você corta ela muito fininha, sem refogar ela fica um mato só. Eu gosto da outra quando você sente assim, isso é couve. Né? Entendi. Sabor forte. Mas eu gosto muito de... então tá, vamos para outro lugar, então? Vou comer uma moqueca com banana da terra e polvo lá em Moreré, na Ilha de Boipeba. Então 2 lugares. Então, companhia. Meus amigos. E Mesa para quantos? 6, no mínimo, assim. Eu gosto de mesa grande. Mesão. De cerveja gelada, se tiver uma cachaçinha de Salinas, então é que a gente vai... Nós temos que ter um podcast só para explicar cachaça pros outros. Eu falo que cachaça e queijo é um negócio que você... Desculpa quem não é daqui. Não discuta com Minas Gerais. Cachaça, pão de queijo e queijo é uma outra relação. Porque isso é quase uma santíssima trindade. É verdade. É quase uma santíssima trindade. Está acima de discussão, de qualquer coisa. E pra gente para mim, acredito que para você, para grande parte dos mineiros, é uma religião, né? Quando você viaja para outras capitais... Eu comi um pão de queijo bom pra caramba em Porto Alegre. Legal. Impressionante. Assim, mas é muito triste quando a gente chega em outras cidades, vai comer um pão de queijo e fala assim, pô, isso aqui é goma. Eu evito. Vamos lá. Gente, esse foi Guilherme Fiuza Zen, ele é diretor do filme Chef Jack, ele tem um extenso currículo também no audiovisual, como é que é bonito falar isso, né? Assista Chef Jack, é bom, é legal, e é um orgulho de ver cinema nacional bom, um filme de animação bom pra família, é muito gostoso. Eu sou Mário Alasca, essa entrevista dele, vou finalizar lembrando uma entrevista que eu fiz em áudio durante a pandemia com a Luciana Vendramini, que ela falou que eles não conseguem reproduzir a lasanha que a mãe deles faz em casa. Sim. Que ela tem um grupo com os irmãos e que é debate constante do grupo qual que era a receita da lasanha da mãe. Por que a lasanha não consegue Por que eles não conseguem fazer, que eles já estão achando que ela botava maionese, porque não tem condição de ser tão cremoso assim. Acho que tá lá atrás uma coisa afetiva, que eu te falo o frango molho pardo da minha mãe. Também não consigo entender. Mas tá explicado. Gente, obrigado. Eu sou Mário Alasca, esse foi o podcast Tomei Gosto. Vejo vocês na próxima. Assista o Chef Jack. Valeu, tchau, tchau.